Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo aí para ajudar a gente, beleza? Então, resultados deste sábado, 21ª rodada do Brasileirão, começando por Sport Vasco na Ilha do Retiro, 2-0 Vasco, 2 gols de Germancano, e parece que o pintismo resolveu adotar o ramonismo, porque o Vasco venceu jogando no mesmo estilo, né, de jogo adotado pelo Ramon no início do campeonato. Não por coincidência, o segundo turno, então são os mesmos times que o Vasco venceu no início do campeonato, que fez o Vasco chegar à liderança, né? E o Vasco hoje contou com os gols do seu artilheiro Cano, que esse sabe fazer gol. Pode não ser um jogador de muita qualidade técnica, mas para fazer gol, de posicionamento dentro da área, é um excelente centroavante. Os 2 gols dele mostram o quanto ele sabe se posicionar dentro da área para receber o passe, né? E fez o Vasco vencer, sair da zona, o que é importante para o Vasco, essa vitória. O Vasco não fez um bom jogo em termos de produção, o Sport teve mais posse de bola. Só que o Vasco foi mais perigoso nas ações que o Sport, até porque o Sport não tem qualidade, o elenco do Sport é muito fraco, né? Vocês vão ver as estatísticas dos jogos aqui ao meu lado, tudo do OneFootball, né? O aplicativo, que você pode acompanhar todos os jogos lá, bem interessante, né? E aí você vai ver que o Vasco venceu porque teve mais precisão nos chutes ao gol. O Sport dominou a partida em termos de posse de bola e tudo, mas não tem qualidade técnica para superar a defesa do Vasco. O Vasco se defendeu bem. O time do Sport geralmente joga na defensiva, na maior parte do campeonato. Essa é a maior qualidade do Jair Ventura como treinador. E aí, quando o time tem que propor o jogo, não tem qualidade para isso, né? Então, vitória importante para o Vasco, que sai da zona, mas ainda continua ameaçado, né? Porque está a 2 pontos apenas dos times da zona de rebaixamento. Mas a vitória é importante para voltar o time a ganhar, que estava muito tempo sem ganhar no campeonato. Tá certo? No mesmo horário teve Santos 2, Internacional 0. O Santos cheio de desfalques por causa do Covid. E mesmo assim conseguiu a vitória contra o Internacional, que se o primeiro tempo foi bem ruim das duas equipes, o segundo tempo o Inter começou melhor, pressionava o Santos, até a hora que o Santos achou um gol de falta, aquela cobrança de falta para dentro da área no primeiro pau, que é infalível. Se o jogador que bater a falta souber jogar essa bola no primeiro pau ali, que vai pererecando, geralmente essa bola entra, passa por todo mundo e o goleiro fica vendido, porque ele não sabe se alguém vai tocar, se não vai. E então o Santos saiu na frente, gol do Ivonei. E aí depois o Santos recuou, começou a jogar no contra-ataque. E num dos vacilos da zaga do Inter, que estava no ataque, né, o Santos brigou, o Marinho brigou no meio campo, chutou, o Lomba pegou, depois o Arthur Gomes tentou, o Lomba soltou na cabeça do Caio Jorge, 2-0 Santos. E aí, depois dos gols, o Santos mereceu mais a vitória do que o Inter, porque o Inter parou de jogar e o Santos cozinhou o jogo, soube administrar bem o resultado. Tanto é que mesmo com a vitória, o goleiro do Santos foi o melhor jogador da partida, o John, né? E aquilo que a gente sempre fala, né, cara? A base do Santos tem alguma coisa ali. Bom, revelou o Pelé, né? Então tem que ter algo de especial ali naquela base. Pode ter os desfalques que forem, o Santos vai jogar e vai ter time para enfrentar qualquer time da Série A, né? Pode não ser um Robinho, Diego, um Robinho, mas os garotos ali que saem sempre dão conta do recado, tá certo? Logo depois tivemos Corinthians e Atlético Mineiro e a vitória do Galo foi muito merecida, mesmo a, o VAR, né, a arbitragem, ter operado o Galo no primeiro tempo. O pênalti no do Gil em cima do Eduardo Vargas foi uma coisa absurda, absurda o juiz não ter marcado.
Foi uma coisa assim, uma das coisas mais absurdas que eu já vi, mesmo tendo o VAR, não é possível que ninguém viu isso e não... Ah, eles podem alegar interpretação, mas ali não tinha interpretação. O juiz usou os dois braços, segurou, puxou. Ridículo. Ridículo o pênalti não marcado. E o pior não foi isso. Na sequência da jogada, o Corinthians foi lá e marcou seu gol, fez 1-0. E aí o Galo se desestabilizou. O primeiro tempo do Galo foi bem ruim, né, em termos de equilíbrio. Caiu na armadilha do Corinthians. Mas aí no segundo tempo voltou o time do Galo a ser o Galo do São Paulo, aquele que pressiona, que vai para cima, que busca a vitória a todo instante. Martelou, martelou e aí conseguiu a virada, né? O segundo gol do Marrone, um belo cruzamento do Keno, numa roubada de bola, no meio da... numa dessas jogadas de ataque de perde pressiona do Galo na saída de bola do Corinthians. Depois do Arana ter empatado o jogo numa jogada em que o Vargas dá um passe de calcanhar sensacional. O Arana só tem o trabalho de chutar pro gol, nem dominou, bateu de primeira, de tão bom que foi o passe. E o Galo assume a liderança de novo do Brasileirão, tá certo? E aí é aquilo, o Inter, que era o líder, perdeu seu treinador, né, o Kudê, e aí a liderança voltou a ter um estrangeiro, que é o Sampaoli, já que o Inter agora é treinado pelo Abel Braga. O Galo mereceu a vitória e principalmente quando eu vejo um absurdo desse, eu torço até para o time ganhar, porque é inadmissível no futebol profissional de hoje a gente ver um erro desse nível acontecer, né? E aí você começa a suspeitar, que é ruim isso, mas você começa a suspeitar de vários acordos e esquemas no futebol, e o que não é bom para o futebol brasileiro. Eu já falei em outros vídeos isso aqui, né? Mas boa vitória do Galo, merecida, e assume a liderança no momento importante do campeonato, que é a última perna, né? Faltando aí 17 jogos, importante é o Galo buscar agora se manter consistente para buscar o título, tá certo? E aí depois tivemos Curitiba e Goiás e Atlético Paranaense. Goiás jogando em casa, uma péssima campanha do Goiás, 2 vitórias só no campeonato. Perdeu para o Atlético Paranaense, que vinha numa fase ruim, e aí de repente venceu o jogo contra o Fortaleza. Hoje já venceu contra o Goiás, foi melhor que o Goiás, apesar do Goiás ter colocado uma bola na trave. Mas mais uma vez o Tadeu saiu como um dos melhores em campo. Destaque para a atuação para mim do Carlos Eduardo, né, ex-Palmeiras, e do Renato Kaiser. Acho que eles se acharam ali, os dois estão jogando muito bem juntos. O Carlos Eduardo é quem faz a jogada para o gol do Renato Kaiser. O Carlos Eduardo teve outras oportunidades, se não fosse o Tadeu, teria feito e ampliado a vantagem do Furacão. Mas para o Furacão é importante essa vitória para poder dar um fôlego ali na briga contra o rebaixamento. Saiu da zona com a vitória. Então, assim, o Goiás, eu acho que tem que começar a planejar 2021 na Série B, por mais que tenha jogos, como é que se diz, atrasados, mas com 12 pontos é impossível. Se ele está 8 pontos, 10 pontos atrás do primeiro time fora da zona, né? 8 pontos atrás do primeiro dentro. Então, assim, é muita desvantagem, né? Mesmo com os jogos a menos. E o pior, não é só os jogos a menos, é o futebol apresentado. Então, o Goiás já tem que começar a pensar aí na Série B do ano que vem. Depois tivemos Palmeiras e Fluminense, né? O Palmeiras até teve um gol do Fluminense bem anulado, né? Nesse caso foi bem anulado, o Lucas Claro estava impedido. E aí o Palmeiras está naquela fase meio parecido com o Vasco no início do campeonato, né? Chuta, é gol, né? Teve o pênalti que uma infelicidade do zagueiro, mão na bola para mim é pênalti, não tem discussão. No caso o Wellington Silva, né, que estava na jogada, o atacante. E aí o Rafael Veiga bateu bem, fez 1-0. E aí uma coisa que está me chamando a atenção nesse time do Palmeiras
e aí não sei se tem a ver com a escola portuguesa de treinadores, é que ele sempre está aproveitando o momento que faz 1 a 0 para fazer o segundo, rápido. Então a diferença do primeiro para o segundo gol também foi muito curta, né? Intervalo ali de 5, 10 minutos, o Palmeiras tem marcado seu segundo gol, como foi contra o Bragantino na Copa do Brasil, como foi contra o Ceará também no meio de semana. Então, assim, bom para o Palmeiras, que o time vem se recuperando. Agora está simplesmente a 4 pontos do líder, né, do Atlético Mineiro. Tem um jogo a menos do que alguns de seus concorrentes, como o Internacional, o Flamengo, que está na frente, né, do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras definitivamente entrou na briga novamente pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, a vitória foi muito importante para o Palmeiras aí se manter na briga. Já o Fluminense caiu, né, saiu do G6, está no oitavo agora. Mas assim, não dá para criticar o Odair. Eu acho que ele está fazendo muito com pouco. Ah, mas foi ele que pediu. Ele pediu com o dinheiro que ele tem. Infelizmente é melhor ele ter um Fred, um Nenê que tem uma qualidade, botar os garotos da base do Fluminense para jogar, do que ele contratar um bando de meia boca, não ter um cara de qualidade como esses caras que eu falei, e o Fluminense está brigando para não cair. Então eu acho que o Odair está fazendo o máximo que ele pode com esse time do, do Fluminense e não ter o que criticá-lo por isso. Outro jogo da rodada, Grêmio 4, Ceará 2. Também aconteceu com o Grêmio, a mesma coisa que aconteceu com o Palmeiras e com o Vasco. O Grêmio deu 7 chutes a gol e fez 4 gols. Assim, impressionante como é que se diz, a precisão do Grêmio hoje, né? E acho que não foram gol, tipo, teve bola na trave do David Braz. O Grêmio foi muito feliz hoje nas finalizações, nas jogadas. Talvez pelo Ceará ter dado muita oportunidade para o Grêmio, ter dado campo para o Grêmio. O time do Grêmio, hoje o Grêmio jogou com o time titular. O time titular do Grêmio é bom, é bem treinado pelo Renato, né? O Jean-Pierre voltou a jogar e não, né, ele é um jogador que geralmente está envolvido com lesões, desfalca bastante o time do Grêmio. Voltou a jogar e voltou a jogar bem, meteu um belo gol de falta, um belo jogador, né, da base do Grêmio. Então, assim, e o Grêmio já tá de novo, já tá lá entre os 8 primeiros do campeonato. Tem um jogo a menos, então ainda pode entrar tá na disputa do título, né? Pode passar o Inter a 2 pontos do Inter com um jogo a menos. Imagina isso, há 3, 4 rodadas atrás, quem diria que o Grêmio estaria brigando pelo título, né? Agora emendou uma sequência de 7 vitórias seguidas no campeonato. Então o Grêmio chegou para ficar. A gente tem que sempre ter um pé atrás com o Grêmio, porque o Renato pode botar o time reserva para jogar, né? Porque as Copas, quarta-feira, por exemplo, o Grêmio joga a Copa do Brasil, tem a Libertadores mais à frente. Então, assim, o Renato depende muito como o Renato vai armar esse time aí mais para frente, quando o Grêmio tiver ainda nas outras competições. Mas boa vitória, merecida. O Grêmio foi melhor que o Ceará e tá na disputa aí também. Tá certo? Fortaleza 2, São Paulo 3. Vitória do São Paulo fora de casa. O São Paulo vem crescendo nesse campeonato. É uma vitória que a gente diria até de campeão, porque o São Paulo dificilmente com o Diniz ganhava do Fortaleza, tinha dificuldade, principalmente na era do Rogério Ceni. E hoje o São Paulo começou perdendo o jogo, né? Virou e de repente o Fortaleza empatou o jogo, né? E quando a gente achava que o São Paulo iria tropeçar no Fortaleza, que vinha acontecendo com frequência, o São Paulo vai lá e faz um gol com o Luciano, um belíssimo gol, né? Tivemos polêmica de arbitragem lá no um gol do Fortaleza anulado, para mim muito bem anulado. Não dá para criticar a arbitragem, pelo contrário,
O jogador do Fortaleza puxou o calção do jogador do São Paulo na hora da jogada e foi uma falta que logo em seguida saiu o gol. Não foi um lance que demorou 2 minutos e tal, não foi isso, né? O Fortaleza pode até chiar, mas eu acho que esse aí não foi o caso. E o São Paulo é aquilo, vem vivendo uma fase em que tudo tá dando certo, né? O gol do Luciano, o último, foi um golaço. O gol do Gabriel Sara de falta foi lindíssimo, né? E aquilo, o time agora resolveu, eu não, mas encaixou, tá fluindo, tá conseguindo fazer o resultado, né? E aí entra muito aquilo, eu acho que o jogador brasileiro, o futebol brasileiro é muito disso. O treinador, ele tem que saber que primeiro ele tem que começar a conquistar os resultados e depois em pensar em jogar bonito. É o que geralmente acontece, porque o jogador começa a ter confiança, começa a acreditar no que está acontecendo, né, na- nas, nas jogadas, no que foi treinado. Porque é o que está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo abandonou um pouco aquele estilo do Diniz, não muito, né? E você vê que o time do São Paulo melhorou em termos de resultado. E agora o time se permite jogar um pouco melhor, a fazer mais do que o Diniz gosta como futebol, né? E assim, mais uma vez enalteceu o Fortaleza, que mesmo com a saída do Rogério Ceni, conseguiu fazer um jogo muito digno, muito bom contra o São Paulo. Não merecia a derrota, acho que o empate seria um resultado mais justo, pelo que os dois apresentaram, mas assim, também não, o futebol não é justiça, né? É bola na rede, e o São Paulo vive um momento iluminado. Para o torcedor são paulino, espero que esse momento continue, né? O torcedor espera que continue até o final do campeonato, mas sempre lembrar que esse time ainda, né, não transmite essa confiança toda. O São Paulo toma muito gol, né? O São Paulo agora está parecendo o Flamengo na época do Domi, que emendou 12 jogos invicto, né? Ganha muitos jogos, a torcida empolga e tudo, mas toma muito gol, né? Como contra o Flamengo no meio da semana na Copa do Brasil, o São Paulo jogou mal e ganhou o jogo, porque o Flamengo entregou, né, os 2 gols. E hoje já foi diferente, o São Paulo foi melhor que fez um bom jogo contra o Fortaleza, né? E, e aí ganhou por ter um time melhor do que o Fortaleza. E 2 gols principalmente, assim, primeiro, né, do Sara de falta e o do Luciano é uma coisa assim, tipo, você não tem o que falar, porque os caras acertaram, o que eles acertaram o chute e a falta é coisa de louco, assim. É que você vê que é quando o jogador tá com confiança, o jogador tá empolgado, né? Então, o São Paulo tá lá 2 pontos do líder e 3 jogos a menos. Então, o São Paulo tem tudo, se ganhar esses 3 jogos, para assumir a liderança e abrir vantagem no campeonato. E aí, numa fase em que faltam 17 jogos, indo para o final de temporada ainda tendo Copa do Brasil e Libertadores ou Sul-Americana, o São Paulo é um time que vai brigar, é um candidato fortíssimo ao título do Brasileirão, né? E por último, Flamengo e Atlético Goianiense, mais um tropeço do Flamengo no Maracanã. Incrível como o Flamengo não conseguiu vencer o Atlético Goianiense nesse campeonato. Nem o mais pessimista dos rubro-negros acharia que o Flamengo perderia ponto para o Atlético Goianiense, que dirá não ter vencido. O Flamengo, dos 6 pontos contra o Atlético Goianiense, fez um, né? E aí deixou o Atlético abrir, porque se ganhasse hoje empataria com o Atlético na liderança, né? Deixaria o Inter para trás. O Flamengo agora é o quarto, empatado com São Paulo e Inter, né? Os dois na frente do Flamengo pelos critérios de desempate. Então, um resultado ruim, frustrante. Não foi um péssimo jogo do Flamengo, mas foi longe de ser o que o Flamengo jogou contra o próprio São Paulo. Achei que o Rogério errou na escalação ao botar 3 volantes, Arão, Thiago Maia e Gerson, para mim ter que usar 2 deles só. Eu sei que com os desfalques ele tentou dar uma equilibrada no time, ou dar uma, né,
uma mudada, até porque o Gabigol tá voltando de lesão, então acho que ele pensou em, tipo, botar mais poder de marcação para poder o Gabigol poder ficar mais solto, e o próprio Bruno Henrique, o próprio Vitinho também, que não é muito bom na marcação. Enfim, o primeiro tempo o Flamengo saiu ganhando, apesar de não ter feito um bom primeiro tempo, né? Um belo gol do Bruno Henrique, que não vem bem. Tirando o gol, o Bruno Henrique foi muito mal na partida. Infelizmente, os dois zagueiros que chegaram, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, não estão numa fase boa da carreira. Não deram liga no Flamengo, não sei o que acontece com esses jogadores, não foram bem. Mais uma vez, o Léo Pereira falhou no gol, né? Foi tentar dividir uma bola totalmente desnecessária no lance do gol. E o Rogério, além disso, só ganha desfalques, né? O Gabigol sentiu, o Thiago Maia também, então preocupa com o meio de semana na Copa do Brasil contra o São Paulo, em que o Flamengo precisa buscar a vitória. Diego Alves já não jogou hoje, mas o Rogério parece que garante ele para o meio da semana. Mas não vai ter Isla, provavelmente não vai ter Everton Ribeiro, Pedro também não, que se machucou na seleção. O Flamengo vive uma fase complicada agora no futebol, né? E o Dragão não tem nada a ver com isso, fez o seu futebol. Eu acho que o Atlético Goianiense é um dos exemplos nesse campeonato de time que entende a sua posição, sabe que não dá para jogar de igual para igual com os 12 grandes ou, né, com aqueles times mais poderosos, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Então faz ali o seu feijão com arroz e conseguiu tirar do Flamengo 5 pontos, né? O Flamengo só fez 1 ponto com o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense fez 4, né, em cima do Flamengo. Isso mostra o tamanho da campanha do Atlético Goianiense nesse Brasileirão, né? Um destaque para o Jean, fez um excelente partido, o goleiro, foi muito bem, né? E é isso. Eu acho que pro Dragão é um resultado que tem que se comemorar, 1 ponto fora de casa, e já pro Flamengo tentar agora se superar. O Flamengo hoje precisa mais buscar o resultado do que, na verdade, jogar bonito, porque esse time tem capacidade para fazer mais, para entregar mais, mas não está tendo, né, muitos desfalques, né, não tem, o time está ainda muito abaixo fisicamente por causa dessas contusões e tudo, e agora é mais do que jogar bola, o time precisa voltar a vencer para recuperar a confiança. Para mim, um cara que foi bem no Flamengo foi o Vitinho. Fez uma partida muito boa, principalmente no segundo tempo, né? Que ele foi o principal articulador do Flamengo no segundo tempo. A torcida pega no pé dele, mas ele foi um cara que entregou, fez o que dele se esperava, fez mais até do que o Bruno Henrique e o próprio Gabigol. E aquilo, o Rascaeta não pode ficar de fora, né? 15 minutos em campo, ele fez mais do que o resto do time todo. É muito bom jogador, o Arrascaeta. E o Gerson, um monstro, né? Já o Arão é aquele jogador que acho que o Flamengo tem que pegar alguma coisa que o Jesus fez lá. Não o Jesus, que o Jesus não volta, né? Mas fazer alguma coisa para ver o que o Jesus fez com o Arão. Que o Arão, ele já voltou a ser aquele cara que indolente, que não volta, que não marca, que, sabe, que muito burocrático, diferentemente do Arão que foi em 2019, né? E, e isso para o Flamengo é muito ruim com o elenco e com a expectativa criada, né, na diretoria para o ano de 2020, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários. Falem aí qual o jogo que você assistiu, qual o jogo que você mais gostou. E claro, antes de sair desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e compartilhar esse vídeo aí para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!